Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano. Estamos começando hoje mais uma semana de trabalho. Essa é a nossa 14ª semana, ou semana de número 14, certo, pessoal? Olhando aí, acompanhando no seu calendário, hoje é dia 31 de maio, segunda-feira. Hoje é o último dia do mês de maio. Então, nós tivemos o final de semana, vocês puderam descansar e hoje estamos retomando as nossas atividades, certo? Lembrando dos nossos combinados da aula, se você tem um caderno que o seu professor ou a sua professora já deixou aí separado para você fazer os registros, então eu gostaria que agora você anotasse aí, ó, Araçatuba, nome da nossa cidade, a data de hoje, 31 de maio de 2021, e que hoje é segunda-feira. Anote aí, língua portuguesa, atividade do livro Aprender Sempre. Hoje vamos trabalhar as páginas 14, 15 e 16. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos conhecer um pouco mais sobre os verbetes de enciclopédia e definir qual será o tema da enciclopédia da turma, certo? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre como são organizadas as enciclopédias, como podemos escolher o tema para a nossa enciclopédia. Então, nós vamos observar várias enciclopédias na aula de hoje, certo? Então, eu gostaria que você, neste momento, pausasse aí o seu vídeo para que você pudesse registrar essas informações aqui da tela no seu caderno, tudo bem? Se você já terminou de registrar no seu caderno, você pode continuar assistindo ao vídeo e fazendo as atividades juntamente comigo, certo? Hoje, como eu já disse, nós vamos trabalhar nas páginas 14 até a 16. Então, as páginas 14, 15 e 16 do nosso livro Aprender Sempre, ok? Na aula de hoje, pessoal, olha só, esta é a aula que estaremos realizando hoje, que é a aula 7, roda de conversa, escolha do tema para a pequena enciclopédia. Então, nós já falamos sobre o que nós vamos aprender na aula de hoje. Como nós não estamos trabalhando na escola, então essa atividade da roda de conversa nós vamos ter que fazer usando outras estratégias, tudo bem? Mas se nós estivéssemos na escola, com toda certeza, seu professor ou a sua professora ia organizar ali uma grande roda e todos os alunos poderiam dar as suas sugestões, até que a gente chegasse a um consenso e definíssemos um tema. Mas, como não estamos na escola, então eu trouxe aqui algumas sugestões, tudo bem? Então, aí no seu livro, na página 14, aí na questão de número 1, está escrito o seguinte: você conhece a expressão chuva de ideias? É como chamamos quando nos juntamos para pensar em soluções coletivamente. Então, essa roda de conversas, né, que normalmente os professores fazem na sala de aula, elas são chamadas de chuvas de ideias. Por quê? Porque cada aluno contribui com uma ideia, com uma sugestão, até que todos decidam coletivamente qual o tema. Então, aqui no seu livro diz o seguinte: com seu professor ou sua professora, procure um tema que a maioria dos estudantes tenham interesse para a construção de uma pequena enciclopédia. Antes, vamos lembrar o que é esse suporte textual, lendo o verbete a seguir. Então, nós já estamos trabalhando algumas aulas o que é verbete. Então, nós vamos ver agora, nesse verbete aqui, o que significa enciclopédia. Vamos lá? Enciclopédia, origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Então, foi onde foi feito o quê? Essa pesquisa, certo? O que é uma enciclopédia? É uma coletânea de textos, né? Então, é uma coletânea com muitos textos. Quando diz aqui que é numerosa, é porque tem muitos textos. E qual que é o objetivo?
é descrever, é explicar, é trazer de uma forma atual, clara e objetiva, conhecimento, certo? Então, uma enciclopédia, ela pode trazer, né, conhecimentos da área das ciências, das artes e diversas outras áreas também. Pode ser tanto um livro de referência para praticamente qualquer assunto do domínio humano, como também uma obra da internet. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as enciclopédias impressas e as enciclopédias que existem hoje na internet, para que depois a gente decida qual o material que nós vamos usar para a nossa pesquisa. Então, uma enciclopédia é um livro ou vários livros que traz o quê? Vários assuntos. Ela pode ser com vários assuntos, mas também ela pode ser de um determinado assunto específico. Tudo bem? Então, aqui no segundo parágrafo diz que existem esses dois grupos, né, de enciclopédias, que são aquelas genéricas, que tratam de diversos assuntos. Como exemplo, nós temos a enciclopédia britânica, ou especializadas, quer dizer, enciclopédias próprias de determinadas profissões ou assuntos, como, por exemplo, é o caso de uma enciclopédia de medicina ou de matemática. Então, dentro de uma enciclopédia de medicina, o que nós vamos encontrar? Apenas, né, conhecimentos ligados à área da medicina. Se for uma enciclopédia de matemática, a mesma coisa, conhecimentos ligados à área de matemática. Se for uma enciclopédia de botânica, uma enciclopédia de artes, então cada enciclopédia vai trazer o quê? Os assuntos daquela área, certo? Esse termo enciclopédia, ele começou a ser utilizado no finalzinho, ali no comecinho do século XVI, certo? Embora existam alguns estudos que dizem que as enciclopédias surgiram um pouquinho antes desse período. E aí, pessoal, vocês já sabiam que existiam esses dois tipos de enciclopédia? Uma enciclopédia mais geral, né, mais genérica, e as enciclopédias especializadas, vocês sabiam disso? Eu fiz uma pequena pesquisa que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje. E aí eu quero ver quem em casa vai ter algum desses livros, né? Então, para facilitar a vida dos estudantes, existiam esses livros aqui, ó. Pode ser que você tenha algum desses livros aqui na sua casa. Esses grandes livros chamados enciclopédias. Normalmente eram livros grandes, mas que traziam o quê? Uma grande gama de conhecimentos, certo? Normalmente, olha só, com assuntos que poderiam ser pesquisados por um índice em ordem alfabética. Então, aqui ó, já tem uma dica para nossa enciclopédia. Ela precisa ser em ordem alfabética. Eram grandes coleções com diversos volumes e geralmente muito caras, e era um privilégio de poucas pessoas. A maioria tinha que ir até a biblioteca da cidade para fazer a pesquisa, né? Então, antigamente, as enciclopédias eram muito valorizadas. A família que tivesse em casa uma enciclopédia, ela tinha um grande tesouro, porque a maioria das pessoas não poderiam adquirir livros tão caros quanto esses. Então, a maior parte dos estudantes, quando precisavam fazer seus trabalhos escolares, iam até a biblioteca da cidade para fazer as pesquisas, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, ó, é só vocês digitarem este link aqui lá na sua barra de buscas do Google, que você vai ser direcionado a essa matéria, né, que eu pesquisei para trazer um pouquinho sobre a história das enciclopédias no Brasil, tudo bem? Mas com o tempo surgiram também as enciclopédias que eram compradas em fascículos. O que é isso? Os livros eles eram vendidos nas bancas de jornais. Muitas vezes eram pequenas partes dos livros e em outros eles vendiam o livro completo. Então, esses fascículos eles eram publicados, né, a cada semana e no final, na última semana, lá na banca de jornal,
era disponibilizada uma capa e eles organizavam esses fascículos, né? Eles recebiam assim, eles iam organizando um em cima do outro, colocavam a capa e formavam as enciclopédias. Então, essa foi uma forma de baratear o custo para que as enciclopédias pudessem alcançar um número maior de pessoas, certo? Continuando aqui, pessoal. Olha a enciclopédia que nós vimos lá no comecinho. Essa enciclopédia aqui, a Barça, ela foi a primeira enciclopédia feita no Brasil, certo? Ela foi produzida, lançada no ano de 1964. E ela tem 16 volumes, ou seja, ela tem 16 livros com conhecimentos gerais, certo? E além dessa versão que nós temos, a versão impressa, ela também pode ser encontrada na internet, mas aí no caso é uma versão para assinantes. Eu pesquisei também e sabe o que eu descobri? Que a enciclopédia Barça, ela é fabricada, ela é produzida até os dias de hoje. E essa enciclopédia, ela rende cerca de 60% do faturamento da empresa. Olha só. Então, nem sempre as pessoas vão preferir pesquisar na internet. Muitas pessoas ainda preferem pesquisar nos livros, nas enciclopédias, que trazem o quê? Um conhecimento muito mais confiável, certo? Ah, e uma outra novidade. Essa enciclopédia também, no ano 2000, ela passou a ser publicada através de CDs. Com o surgimento, né, da internet, né, com a popularização da internet, então dos computadores, a editora, observando isso, também produziu um material digital, certo? Agora eu vou apresentar para vocês algumas outras enciclopédias que talvez você tenha aí na sua casa e você nem sabe que é uma enciclopédia, tudo bem? Então, além da Barça, nós temos essa Larousse, ou Larousse Cultural. Ela foi criada na França em 1964 e foi produzida no Brasil a partir do ano de 1998. Ela também foi publicada em fascículos. Então, aos domingos, juntamente com o jornal Folha de São Paulo ou o jornal o Globo, as pessoas, né, poderiam comprar o jornal e comprar o seu livro, né, o seu fascículo ali da enciclopédia, certo? Além disso, elas poderiam estar levando para casa um conhecimento de uma forma que mais acessível, mais em conta, mais barata. Aí tem essa outra enciclopédia também, que é a enciclopédia Disney. Ela foi uma enciclopédia bastante cara, né? Por quê? Porque ela foi criada especialmente para crianças. Então, além das fotos, das ilustrações que nós vemos em grande quantidade nas enciclopédias infantis, havia também os desenhos, né, as figuras dos personagens da Disney. Essa enciclopédia também foi vendida em fascículos, certo? E que no final, a pessoa que comprasse todos os fascículos, ela conseguiria formar 9 livros. E esses livros, além de serem ricamente ilustrados, eles traziam um dicionário em inglês e português. E algumas histórias em quadrinhos em inglês. Então, os pais investiram bastante nesse material, por quê? Além dos seus filhos terem conhecimentos, né, gerais sobre o mundo, também estavam aprendendo um pouquinho de inglês. Aí, depois dessa enciclopédia, nós tivemos essa enciclopédia, que é a Enciclopédia Conhecer, que ela é do ano de 1966, que é uma das mais conhecidas aqui no Brasil, né? E os seus fascículos também eram vendidos, né? Olha aqui, até vocês estão vendo, ó, os fascículos, né? Então, quando se juntavam todos eles, era possível o quê? Encadernar e formar um livro. Os seus fascículos, eles formaram 15 livros, 15 volumes, que traziam conhecimentos gerais, ó, direcionados ao ensino de primeiro e segundo grau, que no caso é o nosso ensino fundamental e ensino médio, certo? Depois nós temos essa enciclopédia, que é a Ciência Ilustrada, que ela estava focada mais especificamente nas ciências,
Então, abrangia assuntos da química, física, biologia, astronomia e até os últimos avanços da tecnologia. Também foi vendida em encartes que, ao final, formavam, olha só, esses 11 livros, 11 volumes. Além dessa, nós temos essa outra enciclopédia, que é Como Funciona. Então, esses fascículos também eram vendidos semanalmente nas bancas de jornais, e quando eles formavam toda a coleção, eles conseguiriam formar 6 volumes, 6 livros. Essa enciclopédia, ela explicava justamente o funcionamento das máquinas, dos equipamentos, dos aparelhos eletrônicos, né? Era mais voltada para a mecânica. Aí depois nós temos essa aqui, que é a mais famosa, né? Enciclopédia do Estudante, de 1974, que era uma coleção formada por 18 volumes e totalmente voltada para os estudantes, certo? Para as pesquisas escolares. Aí temos essa outra enciclopédia de 1969, que é a Medicina e Saúde, voltada para a saúde em geral, para as doenças, né, e o funcionamento do corpo humano. E essa outra enciclopédia de 1970, que, como o nome já diz, né, falava sobre os bichos, os animais, certo? Então, essa foi um pouquinho da pesquisa que a professora fez. E como eu disse a vocês no começo, né, essa enciclopédia Barça, ela foi no ano 2000 publicada em CDs, né, que hoje quase nem existem mais, esses CDs ruins que nós poderíamos colocar aqui, ó, nós tínhamos uma bandejinha no computador, que eram os leitores de CD, e a gente poderia pesquisar, né, o assunto que continha aquele CD. Hoje, a maior parte dos notebooks já nem vem mais com esses leitores de CD. Por quê? Porque a internet, hoje, o acesso à internet é muito mais fácil. Então, qualquer pessoa pode acessar e consultar na internet assuntos diversos, né? Então, por isso que os CDs começaram a cair em desuso. Atualmente, as pessoas não usam mais, certo? Então, resumindo, antes da era digital, que é a era que nós estamos agora, né? Todo o conhecimento ele ficava aonde? Dentro das enciclopédias. Mas hoje nós podemos ter acesso à informação e nós podemos pesquisar em enciclopédias praticamente do mundo inteiro. Por quê? Porque no nosso computador nós temos ali uma ferramenta que faz o quê? Que traduz tudo que está escrito em outra língua para o português, né? E quando as pessoas que iniciaram, né, os criadores das enciclopédias, que são os filósofos, né? Aí o ideal, o sonho deles era que o conhecimento fosse oferecido numa linguagem mais simples e acessível para todas as pessoas, para que todos pudessem ampliar os seus horizontes. E isso eles conseguiram. Então, olha só, como a professora Juscelia disse, nós temos enciclopédias de diversas línguas, certo? Essa enciclopédia é a enciclopédia mais antiga que nós conhecemos, né? Que é a Enciclopédia Britânica. Esse site aqui, ó, britânica.com, ele é o site em inglês. Aí, no caso, vocês têm que clicar lá em cima na bandeirinha e traduzir a página, certo? Aqui eu já fiz a tradução da página, né? E aí nós vemos o que? As categorias. Então, no caso da Enciclopédia Britânica, nós vamos pesquisar, olha só, observando essas categorias. Se eu quero saber sobre literatura, se eu quero saber sobre esportes, se eu quero saber sobre ciências. Então, eu vou clicar na aba de acordo com o assunto que eu desejo conhecer. Tudo bem? Mas além da britânica, que é a que nós conhecemos, nós temos também essa Britânica Kids. Olha que bacana, que eu também traduzi, porque ela também está escrita em inglês, né? E aí ela tem assuntos, ó, para as crianças que estão na pré-escola, depois assuntos para crianças até a quinta série, no caso, até o quinto ano, depois alunos da sexta ou oitava série, que no caso é do sexto ao nono ano. Aqui
a tradução, ela foi para o português literalmente do inglês, tá bom? Por isso que aparece série, porque lá eles falam por séries, né? E, no caso, os estudantes acima do 9º ano, que são os adolescentes. Então, ela também, olha só, está organizada, ó, em assuntos, certo? E aí vocês vão explorar de acordo com o assunto que vocês desejam conhecer. Além disso, tem esse site, que é o Britânica Escola, ou Escola Britânica, né? Que é um site produzido pelo Ministério da Educação, e ele é muito bacana, porque ele está em língua portuguesa. Então, nós temos aqui, ó, uma enciclopédia escolar, que também é organizada por temas, né? Artes, língua e literatura, ciência da natureza, história, aí descendo um pouquinho mais, esportes, geografia, matemática e religião. E descendo mais um pouquinho, olha só. Ah, e aqui em cima você também pode ó, fazer a busca de A a Z, fazer a busca por biografias. Tem vários vídeos muito bacanas. Tem o Atlas do Mundo, que fala sobre os países, o tipo de vegetação, de clima, muito legal. Aqui, para você saber um pouquinho mais sobre o Brasil e jogos, certo? Olha, mais um pouquinho da escola britânica, né? Então, fazendo a pesquisa ali, utilizando o dicionário, ó, a busca de A a Z, dicionário não, a enciclopédia, cliquei aqui na letra A, olha só, e aí apareceu todos os itens com a letra A, e assim, ó, você vai clicando de acordo com as letras do alfabeto. E aí, pessoal, o que que vocês acharam? Ah, e descendo um pouquinho mais, nós temos essa guia do reino animal, onde você vai pesquisando, ó, cada um desses tópicos, vai aparecendo o quê? As espécies de animais, e aí você vai pesquisando, certo? Ó, e ainda tem aqui, ó, pesquise animais por grupos. Então, se eu quero saber sobre os mamíferos, sobre os anfíbios, sobre os répteis, essas mesmas guias que eu vejo aqui, eu também posso pesquisar nesta aba. E aí, pessoal, o que que vocês acharam? Hã? Eu trouxe também, olha só, essa enciclopédia que nós usamos na aula anterior, que é a Wikipédia, né? Qual será a diferença da Wikipédia para todas as outras enciclopédias que eu mostrei? As enciclopédias online que eu mostrei. A enciclopédia britânica, a Britânica Kids e depois eu mostrei a Escola Britânica. Qual que é a diferença dessas três que eu mostrei para vocês para essa aqui que é a Wikipédia? Ó, aqui nós temos sempre um artigo que está em destaque. Aí nós temos aqui a quantidade de artigos, eu tenho várias informações sobre a enciclopédia, mas aqui, ó, tem essa aba onde eu posso pesquisar os assuntos, né? E além disso, tem essa informação importante aqui, ó. 1.066.388 artigos em português, que são as pesquisas que eu posso fazer aqui na Wikipédia, mas aqui embaixo diz assim, ó, 10.280 editores ativos. O que será que isso quer dizer? Pessoal, esses editores são aqueles que escrevem, que produzem a enciclopédia. Mas espera aí, professora, você está dizendo que 10.280 pessoas escrevem nessa enciclopédia? Isso mesmo. Falando um pouquinho na diferença da Wikipédia para outras enciclopédias, né? Qual a diferença entre uma enciclopédia comum e a Wikipédia? A enciclopédia, né, uma enciclopédia comum, ela é um espaço incrível de estudo, onde nós vamos pesquisar em fontes originais e de confiança. Qual a diferença para a Wikipédia? A Wikipédia é uma enciclopédia multilingüe, ou seja, pessoas de diversas línguas e culturas escrevem ali as definições, né? Por isso que ela é online, livre e colaborativa, ou seja, escrita internacionalmente por várias pessoas comuns e de diversas regiões do mundo, e todas elas são voluntárias. Então, olha só, a Wikipédia ela tem um mecanismo que permite que as pessoas comuns possam
colocar ali algum verbete, alguma definição, né? A Wikipédia foi criada no ano de 2001 com o objetivo também, né, de facilitar a pesquisa, a busca das pessoas, né, pelo conhecimento, mas ela não é uma fonte de total confiança. Por quê? Pode acontecer erros, né? As pessoas podem colocar ali definições equivocadas. Então, se nós queremos uma enciclopédia que ela vai trazer ali uma fonte mais segura de informação, então o ideal não é pesquisarmos na Wikipédia, certo? O que nós podemos pesquisar na Wikipédia? Assuntos que são mais gerais, né? Que é de conhecimento de todos. Agora, assuntos mais específicos, o ideal é que nós busquemos outras enciclopédias, tudo bem? Então, nós já falamos, olha só, da diferença entre uma e outra. E aí, lá na sua página 14, lembra que nós iniciamos a aula dizendo que nós vamos pensar em soluções coletivamente? Então, olha só, vocês conheceram todas essas enciclopédias que eu mostrei para vocês. Então, eu gostaria que vocês em casa procurassem aí na casa de vocês, se de repente vocês têm alguma enciclopédia como essa, e escolhessem um tema. Sobre o que será que nós podemos escrever, pessoal? Como nós vamos fazer essa pesquisa? Olha só, lá no grupo do WhatsApp da classe de vocês, né? Essa é uma dica para usarmos a tecnologia. O que vocês deverão fazer? Vocês já podem fazer isso agora. Vocês podem, ó, pausar um pouquinho a aula, ir lá e digitar no seu grupo do WhatsApp da sua classe sobre qual assunto, ó, digita lá no grupo do WhatsApp da sua classe, qual assunto vocês gostariam de pesquisar? Como assim, professora Juscelia? Aí na página 15 do seu livro, ó, leia algumas sugestões abaixo e acrescente outras que você e sua turma achem interessantes. Então, nós temos, ó, estes temas: animais, brincadeiras, folclore brasileiro, corpo humano, personalidades, literatura infantil, natureza, e vocês podem, ó, colocar outros temas. Então, de acordo com os temas que vocês verem lá no grupo do WhatsApp da sua turma, ó, vocês vão observando quais são os temas que os seus colegas vão colocando. Mas aqui, vocês observam que a lista, ó, não tem repetições. Então, vocês vão colocar aqui os temas que os seus colegas colocaram lá no seu grupo e a sua professora ou seu professor vai fazer a contagem dos votos, vai observar lá quais foram os 3 temas mais votados. E aí ela vai colocar a votação para que todo mundo participe, todos deem sua opinião e juntos vocês consigam escolher o tema. Tudo bem? Depois que vocês terminaram de escolher o tema, aí sim vocês vão responder a questão que está na página 15 e depois as questões da página 16. Olha só, aqui na página 15. Após discutirem sobre cada uma das sugestões, o tema selecionado pela minha turma foi. Você vai anotar qual o tema que sua turma escolheu. Foi sobre os animais? Foi sobre as brincadeiras? Foi sobre o corpo humano? Né? E por que a sua turma escolheu esse tema? Você vai escrever, tudo bem? Questão 2. Agora que vocês definiram o tema, que tal pensar sobre a organização da enciclopédia da turma? Então, respondam as questões coletivamente e tomem nota dos combinados, usando o caderno para registrar as decisões da turma. Então, olha só, essa questão A, vocês podem registrar lá no caderno de vocês. Depois, as questões que estão aqui, ó, na página 16, vocês vão anotar, ó, sempre que vocês encontram essa nossa aluna aqui que está copiando tudo, vocês sabem que é para registrar no caderno. Então, anotem lá no título: Decisões da turma para a construção da enciclopédia. Qual será o nome da nossa enciclopédia? Vocês vão criar um nome. Vocês viram vários nomes diferentes de enciclopédia hoje. Então, vocês vão escolher qual vai ser o nome da enciclopédia da turma de vocês. Na letra B, quais verbetes podemos incluir no nosso material? Então, vocês também, lá no grupo do WhatsApp da turma,
Vocês podem estar combinando tudo isso. Ah, se a minha enciclopédia será sobre animais, então quais animais que nós vamos pesquisar? Cada aluno deverá ser responsável por escrever, produzir um verbete. Então, se a sua turma tem 30 alunos, serão 30 animais diferentes. Se a sua enciclopédia for sobre brincadeiras, serão 30 brincadeiras diferentes. Se for sobre o corpo humano, serão sobre 30 órgãos ou 30 curiosidades sobre o corpo humano, certo? Então, depende do tema que vocês vão escolher, aí vocês vão definir quais serão os verbetes, certo? Então, definiu isso? Copia lá do seu grupo do WhatsApp. Quais são os verbetes que foram definidos, né? Pode ser assim, cada aluno pode colocar ali sobre qual animal vai pesquisar. Aí já fica mais fácil, né? Lembrando que os verbetes precisam ser organizados como? Ó, a letra C. De que forma eles estarão organizados? Em ordem alfabética. Então, depois que você copiou aqui na letra B tudo que os seus colegas disseram, na letra C você copia essa pergunta e aí vai copiando aqui embaixo, em ordem alfabética, cada verbete, tudo bem? E na letra D, onde poderemos buscar informações sobre o tema escolhido. Então, na aula de hoje, a professora Juscelia mostrou, ó, várias opções, né, de locais onde podemos pesquisar, tanto nas enciclopédias impressas em forma de livro, como nas enciclopédias online. Eu mostrei aqui, ó, pelo menos, ó, 4 sites diferentes onde vocês podem pesquisar. Tudo bem? Além disso, lá no finalzinho do seu material impresso que você recebeu lá na sua escola, ó, você recebeu esse material impresso aqui na sua escola, não foi? Então, bem aqui no finalzinho, na página de número 7, abre aí na página 7, você encontra, olha só, sites confiáveis para pesquisa. Então, nós temos aqui, ó, o site do Zoológico de São Paulo, o site da Folha.com sobre brincadeiras, né? Esse site aqui, toda a matéria, o Brasil Escola, que é da UOL, trazem muitas curiosidades sobre o corpo humano. Personalidades, ó, tem aqui da Ciência Hoje das Crianças, olha só, falando sobre várias personalidades. Natureza, tem o site da revista Recreio. Literatura infantil, tem o Info Escola, que vai falar sobre a literatura infantil brasileira e trazer diversos escritores. E aqui no Brasil Escola, ó, também um site da UOL, que vai trazer curiosidades sobre o folclore. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Escolhe lá o site que vocês vão pesquisar, o livro. Lembrando, olha só o que está no balãozinho aqui, é uma informação super importante. Olá, estudante! Você pode pesquisar outros temas em sites confiáveis. Peça ajuda caso necessite e seja curioso. Então, para fazer essa pesquisa, o ideal é que você consulte o seu professor, a sua professora, sobre outros sites que você possa pesquisar. Porque a internet, ela é muito boa para pesquisarmos diversos assuntos, mas ela também esconde alguns perigos. Então, existem sites que não são apropriados para que vocês, alunos, façam as pesquisas, além dos outros riscos, como vírus que podem afetar o seu computador. Então, sempre peça ajuda do seu professor antes de pesquisar em algum site. Combinado? Você só vai pesquisar nos sites que nós colocamos aqui para vocês, ó, que está aí no anexo 1, ou aqui na nossa videoaula, e os sites que a professora Juscelia trouxe para você, certo? Outros sites, você deve primeiro consultar sua professora ou seu professor para que ele diga se você pode pesquisar ou não. Tudo bem? Mas olha só esses sites que nós temos aqui, ó, tem muita coisa interessante. Então, ó, essa foi nossa aula de hoje. Não se esqueçam de fazer as pesquisas, não se esqueçam de combinar direitinho lá no grupo do WhatsApp da sua classe como vocês farão as pesquisas. E lembrem-se de se inscrever lá no nosso canal, Movimento Aprender Videoaulas, quinto ano, e
ativar o sininho para receber as notificações sempre que nós tivermos uma aula nova no canal, certo? E eu desejo a vocês, pessoal, uma ótima semana. Tchau, tchau.